Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Vamos começar agora a solução das questões da lista 4.1 de exercícios de algoritmo. Essa lista ela tem foco na programação com decisão e também nos operadores lógicos. Programação com decisão, falando de uma forma mais correta, mais clara, é o comando se, né? O comando if, que a gente vai trabalhar em Java, é o comando if. Muito bem, vou preparar um ambiente aqui para essa solução. Eu preciso criar um projeto novo. Então, File, New, Java Project. Eu vou seguindo ali a ordem dos nomes que eu já venho trabalhando. 04.1. Vou chamar de Programação com Decisão. Desculpa, é isso mesmo, com decisão. Eu não vou usar till, nem cedilha, enfim, vai ficar programa cal com decisal, mas é assim que tem que ser, tá bom? Vou avançar aqui. Finish. Não preciso de módulo. Preciso agora criar um pacote. Então, botão direito no projeto que eu acabei de criar. Novo pacote. O nome desse pacote é controller. Tudo em minúsculo com 2 L's. É nesse pacote que eu vou criar as questões, mas eu também preciso daquela classe teclado que eu usei em todos os projetos anteriores. E se você está chegando aqui agora e precisa fazer isso, dá uma lida, dá uma visualizada no meu primeiro vídeo, que foi o da primeira questão da lista 3.1. Essa questão aqui que foi no momento que eu estava criando esse projeto e coloquei o pacote útil com a classe teclado lá dentro. Tudo bem? Na descrição aí desse vídeo tem o link para chegar lá, dar uma visualizada nisso. Enfim, o que eu preciso fazer agora que eu já tenho esse pacote pronto em outros projetos? Basta que eu ache esse pacote em algum outro projeto, é esse pacote útil que tem a classe teclado. Botão direito no pacote para poder copiar ele. Então, botão direito, opa, não pegou, de novo. Botão direito, agora sim, copy. E eu venho aqui no meu SRC do projeto atual, que é o 4.1, botão direito nele, paste, que é para colar. Tá lá o teclado no meu projeto 4.1. Vou minimizar o anterior só para não fazer confusão visual aqui. Enfim, agora eu crio a classe da questão 1 aqui no meu pacote controller. Então, botão direito no pacote, nova classe. Vou chamar de questão 01. Marca o método main, não esqueça disso. Finish. E com isso está lá a classe criada. Vou colocar o enunciado da questão 1 aqui para a gente ter essa facilidade. Então, eu vou abrir aqui um comentário de bloco, né, que é /, enter, e eu vou colar o enunciado. Depois eu vou dar um Ctrl Shift F para poder organizar visualmente aqui o enunciado tudo na mesma tela, sem precisar ficar indo para o lado. E vamos lá. Desenvolver um programa que pergunte um número. Se esse número for maior que 20, então deverá aparecer a metade do número que o usuário informou. Se não, deverá exibir o número sem alterações. Opa, a gente está aqui agora no momento do uso do if, né? Então, se o número que o usuário te falou é maior do que 20, ele vai fazer alguma coisa, se não, ele vai fazer outra coisa. Maravilhoso. Então, eu vou precisar pedir um número para o usuário. Vou criar uma variável que eu vou chamar de num. Essa variável vai ser a variável que vai receber a entrada do valor do usuário. E já vou pedir esse número aqui, já vou fazer essa entrada de dados com o nosso teclado ali que a gente acabou de inserir, né? Teclado.lerint, informe um número. O usuário vai me falar um número, vai ficar guardado ali na variável num. E eu agora preciso fazer o teste do número que ele me disse, porque a questão me fala para que eu veja se o número é maior que 20. Então, claramente, ó, se o número que está salvo na minha variável num for maior que 20. Se for, ele vai fazer alguma coisa que eu vou colocar entre essa chave que eu estou abrindo e essa que acabou de ser criada quando eu dei Enter. Então, nesse espaço aqui, nessa área aqui, eu tenho que colocar a solução para o que deve ser feito caso o número seja maior que 20. A questão então me pediu que eu devo exibir a metade desse número. Opa, não fiquei atento nisso na hora de começar a questão.
a metade de um número é uma divisão. E o número inteiro pode dar problema, né? Então é interessante que não seja inteiro, porque na hora de dividir pode dar um número quebrado. Então vou mudar para double. Só que aqui eu tenho que ficar atento, porque eu tenho que mudar a pergunta do teclado também para ler double. Dei mole ali, mas já corrigi. Muito bem. Agora sim eu vou conseguir chegar na metade do número que ele me falou. Bom, a metade do número é simplesmente exibir, sysalt, Ctrl espaço, a metade do número. Mas explica isso para o usuário, tá bom? A metade. Não vai simplesmente dando a metade ali na tela sem ninguém entender por que saiu um número diferente do que ele digitou, né? A metade do valor inserido é... E eu vou concatenar já fazendo o cálculo aqui na saída. Eu vou usar num, lembre-se de fazer os cálculos isolando entre parênteses, tá bom? Dentro de um sysalt, num dividido por 2. Então, se o cara me falou, por exemplo, 40, vai dividir 40 por 2, vai dar 20. Beleza. E atenção agora, deixa eu melhorar o visual aqui. Essa chavezinha é a que fecha o if, ó. Dica de Eclipse, hein? Dei um clique numa chave, ele aponta quem é que fecha. Dei um clique na chave, ele aponta quem é que fecha. Então essa chave está fechando aquela dali. Falta eu agora dizer o senão, porque a questão me deu uma saída para senão. Se for maior que 20, eu exibo a metade. Se não, eu devo exibir o próprio número sem alterações. Então, sysalt de novo, Ctrl espaço, o número inserido foi o número que ele me deu sem alterar nada, é o que está na minha variável num. Esse else, esse senão, ele vai rodar quando o teste que for feito nessa área aqui do parênteses der falso. Essa é a lógica do if, né? Se isso daqui der verdadeiro, ele faz isso, que está nessa área que está destacada. Se não, ele faz isso, que está nessa outra área que está destacada. Então só pode dar verdadeiro ou falso nesse teste aqui. Dando verdadeiro ele faz uma coisa, se não, é porque vai dar falso, ele vai fazer a outra coisa. Vamos testar. E todo programa que tem if, você precisa fazer pelo menos 2 testes, para que você veja acontecer as duas situações. Não faça uma única execução não, tá bom? Então vamos lá. Informe o número. Vou colocar primeiro um número que eu sei que está acima de 20. Por exemplo, 80. Ó, a metade do valor inserido é 40. Muito bem, está me dando 40.0 porque está como double, né? A gente já falou disso em outros momentos aí. Tá certinho, maravilhoso. Vou fechar aqui e vou executar novamente. Agora eu vou inserir um número baixo, por exemplo, 10. Baixo que eu digo é menor do que 20, 10. E ele não fez nada, ele não alterou o valor, ou seja, o número inserido foi 10. Então ele executou aqui o meu senão, né? 10 é maior do que 20? Não, isso dá falso. Então ele veio para cá, ó. O número inserido foi 10, foi isso que ele fez aqui. Então, a questão está certinha, é isso. Obrigado, um abraço e até a próxima.